Lucas, capítulo 10, versículo 38. A seguir diz assim: E aconteceu o quê? Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto é um texto extremamente rico e que traz lições surpreendentes para nós. E aqui nós vamos aprender algumas coisas com ele a partir do posicionamento, tanto de Marta quanto do posicionamento de Maria, ambas irmãs, ambas morando na mesma casa. Mas só para situar você, a verdade aqui é que a comitiva de Jesus chegou na casa da irmã Marta. E claro, na casa de Marta morava Marta, Maria e Lázaro. O Lázaro que Jesus ressuscita é irmão dessa Marta e dessa Maria também. Então moravam apenas 3 pessoas na casa. Quando a comitiva de Jesus chega pelo menos 13 bocas. Jesus mais 12 discípulos. Então uma casa que só mora 3 bocas, chegam 13 bocas, dão 16 bocas. Então imagina agora Maria e Marta se desdobrando para fazer as coisas, para suprir as necessidades básicas da comitiva de Jesus. Não era só Jesus, era Jesus e a sua comitiva. Então Marta e Maria tinha que ali fazer muitas coisas. Espaço, por exemplo, só para você ter uma ideia, antigamente, nessa época aqui, na verdade, as casas não tinham lá tanto banco. Sentava-se geralmente no chão. Só para você, uma curiosidade simples, dessa época, o povo não tinha cama. Quando a Bíblia diz que eles dormiam no chão. A cama, quando Jesus cura um paralítico e manda carregar, não era uma cama, era como se fosse uma esteira, porque o povo dormia no chão, literalmente. Então, aqui, as irmãs, elas precisam cuidar da casa, providenciar espaço, desorganizar um pouco ali a sua casa para receber a visita. Por quê? Porque quando a visita avisa que vem, você prepara um espaço. Mas quando a visita chega de surpresa, você tem que se desdobrar para receber todo mundo e depois ainda fazer comida para todo mundo comer. Até porque geralmente não gostamos muito que outras pessoas façam as coisas na nossa cozinha, e aqui, que a maioria é homem, pior ainda. Jesus e 12 discípulos, 13 bocas. Então, quando Marta vai até Jesus, Marta tem razão. Marta não vai apenas por causa da ansiedade ou preocupação, inquietação, tudo, dependendo da tradução, esse texto vai estar de várias linguagens diferentes. Marta tem total razão, porque se fosse só ela e Lázaro, por exemplo, e Maria, a comida não precisava estar feita ali num determinado horário, poderia estar feito antes ou depois, não ia ter muita comida, são 3 bocas. Então, diante dessa situação e desse cenário, nós entendemos que esse texto mostra o quanto precisamos, no meio de tudo o que é importante, definirmos o que é prioridade e o que não pode faltar nas nossas vidas. É uma coisa que aprendemos aqui nesse texto. Por quê? Um dos maiores desafios é sabermos fazer a escolha certa, principalmente no meio de tanta agitação e coisas importantes que temos para fazer. Aqui nós vemos esta realidade. E por quê? Porque Marta fez uma escolha e Maria outra.
Então, vamos aprender aqui justamente o que é ser forte e posicionado, o que é agir da forma certa, principalmente no cenário que nós vivemos. Por quê? Porque nem sempre conseguimos fazer as escolhas certas. Nós temos dificuldades e essas dificuldades acabam complicando as nossas vidas. E por quê? Porque nem sempre temos a consciência da importância e do impacto das nossas escolhas e como elas independem do grau e o quanto podem mudar as nossas vidas. Por exemplo, quantas coisas você sabe que deveria fazer e não fez? E hoje se arrepende. Quantas pessoas se arrependem porque deveria fazer algo no passado e não fez? Ou mais, se arrepende também de ter feito o que não deveria ter feito. Então, nós temos dificuldade de fazermos as escolhas certas nas nossas vidas. Uma coisa importante que devemos saber: a fé é o que determina tudo. Ela não deve, em hipótese alguma, se tornar algo secundário. Eu sei que fé você tem, mas a sua fé não pode estar em segundo lugar na sua vida, porque tudo vem dela e por ela, ou seja, você deve priorizá-la e buscar fortalecer cada vez mais ela. E aqui às vezes está um dos nossos maiores erros. Por exemplo, nós temos fé, mas temos dificuldade em alimentar essa fé. Temos a dificuldade em fortalecer essa fé por causa dos nossos afazeres. Porque eu tenho que trabalhar, por exemplo, e às vezes eu acordo cedo, eu não alimento tanto a minha fé. Um exemplo simples. Pensa comigo, você lê a Bíblia diariamente? Se lê, o quanto de Bíblia você lê? Por quanto tempo você para ler a Bíblia? Eu conheço pessoas que sequer leem a Bíblia, e quando leem apenas um versículo para dizer, li a Bíblia. Mas veja, passa um bocado de tempo às vezes no celular. Então, nós não sabemos priorizar o que é importante. Veja, a fé, ela é o elemento mais importante que temos. Por quê? Porque tudo vem dela. Você crê que o melhor vai vir porque você tem fé. Você acredita que grandes coisas vão acontecer porque você tem fé. Você está passando por um problema, você corre para a fé porque sabe que a fé pode resolver. Agora, no tempo de fortalecer e sustentar essa fé, o que é que nós fazemos? Deixamos ela em segundo plano. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está dizendo, olha, priorize a fé. Por quê? Porque tudo vem pela fé. E se você não priorizar ela, as outras coisas podem complicar a sua vida. Então, nós aqui já entendemos porque temos dificuldade e nem sempre valorizamos a fé. A escolha certa está em valorizarmos aquilo que está acima de tudo, apesar que, devemos saber disso, as coisas que estão embaixo têm um grande valor e são importantes. Porém, o que está acima de tudo é Deus e somente pela fé é que podemos agradar a Ele. Por isso é vital priorizarmos a nossa fé. Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, Jesus está dizendo, olha, as demais coisas, o que beber, o que comer, o que vestir, como andar, como se portar, tudo é importante. Deus leva em consideração isso tudo e Ele tem isso para vocês. Porém, entre tudo que é importante, estabeleça o que é prioridade. E o que é prioridade? Buscar a Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque tudo vem pela fé. Você só busca a Deus se tiver fé, e se tudo vem pela fé, tem que ser a prioridade. Só que não fazemos isso. Isso é de forma geral. Estou acompanhando um amigo meu, pastor, que ele está mudando de igreja. Acho que eu compartilhei isso até outro dia aqui. Ele está mudando de igreja. A igreja saiu de um espaço menor e está indo para um espaço maior. Porém, olha só a treta. Nesse espaço menor é um aluguel, e esse aluguel é de um membro da igreja. Um espaço talvez um pouquinho maior que esse altar aqui, acredite em Deus. Um espaço um pouquinho maior que esse altar aqui, R$700 o aluguel. O banheiro da igreja é debaixo da escada, porque tem uma casa em cima. Então, você tem uma noção de que é um banheiro pequeno, debaixo da escada. Então, R$700. A igreja agora vai para um lugar muito maior. E maior, que chega a dar quase 2 dessa aqui. Olha só, saiu do pequenininho para o maior. Qual é a dificuldade? Como esse povo, por muito tempo,
alugou para a igreja e lá sempre funcionou a igreja, agora estão caçando encrenca. Por quê? Porque, lógico, R$700 a menos no bolso. Então, o que acontece nesse sentido? Eu falei com ele, cara, segue tua vida. Não foca no que os irmãos vão falar, não, porque esses irmãos não querem, lógico que não vai querer que a igreja saia do seu estabelecimento. Eu tenho R$700 garantido todo mês, sem mover uma palha. Mas por que eu estou te citando isso? Porque fazer uma escolha requer de nós desafios grandes. E às vezes esses desafios vão desagradar pessoas. Olha, 5 pessoas aqui. Se você for, eu fiz um cálculo, quinta-feira passada, Moni pregou aqui na igreja aqui, e eu fiz um cálculo. Tirei os visitantes. Tirando os visitantes, tinha 5 pessoas só lá na igreja também. Eu tirei os visitantes. Então, tirando os visitantes, só tinha 5 pessoas. Eu falei com o Moni, nós vivemos de forma geral um esvaziamento. Por quê? Porque acreditamos que as outras coisas são mais importantes do que a nossa fé. Nós temos fé para tudo, porque vivemos mais por sentimentos e emoções e não pela realidade. É por isso que, primeiro, eu priorizo a palavra, porque adorar você adora em qualquer lugar. Jesus disse, e orar lugar de oração em casa. E aqui é lugar do quê? É de tudo e mais um pouco, mas principalmente do ensino da palavra. Eu posso ter 10 músicas aqui e tu sair daqui vazio de palavra. Então eu prefiro ter uma e focar na palavra. Porque adorar em qualquer lugar tu adora. Louvar, às vezes louvar em casa lavando prato é muito melhor do que na igreja. Me perdoa a sinceridade. Então, eu estou citando isso para você entender a importância da escolha certa. De priorizar a fé. Por quê? Porque eu posso não ouvir o que eu quero de Deus, mas eu vou ouvir a palavra dele, que vai me sustentar e me fortalecer. Agora, a questão é, por que não priorizamos? Porque nos falta essa consciência e, portanto, acabamos deixando a fé para segundo plano. Nós não devemos secundarizar a nossa fé. Por quê? Porque tudo que você perde pode ser recuperado, mas se você perder a fé, você perde tudo e talvez nada seja recuperado, porque tudo vem pela fé. Isso é uma questão simples, é o que a Bíblia diz, tudo é pela fé, tudo é totalidade. Se tudo é pela fé, o marido foi embora, meus filhos estão perdidos, o carro foi roubado, quebrou e tudo mais, acreditamos que se orarmos e perseverarmos em oração, recuperamos isso tudo, e às vezes em dobro. Nós acreditamos nisso. Por quê? Porque tudo é pela fé, Jesus quem disse. Mas se eu perco a fé, porque diz a Bíblia que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, se eu venço o mundo pela fé, se eu não tiver fé, eu vou vencer o quê? Se eu não tiver fé, eu vou conquistar o quê? E eu não estou falando no sentido de ser interesseiro. Estou falando que só tem uma forma de vencermos esse mundo. É o que a Bíblia diz. É pela fé. Então, nós precisamos entender a importância da escolha certa, independente do que os outros dizem, do que os outros acham, do que os outros pensam. Temos aqui 2 irmãs que viveram juntas a vida inteira. Ambas aqui fizeram escolhas diferentes. Temos 2 irmãs que sabiam da realidade, da extrema necessidade. Só para você ter uma ideia aqui do problema, imagina aqui 13 bocas, aí dá o banheiro. Porque o banheiro daquela época não era como daqui, era um buraco na terra. Imagina a situação para elas providenciarem água, para eles lavarem a mão. Porque o povo naquela época tinha o costume de entrar na casa de alguém, lavar as mãos e os pés. Então temos 2 irmãs cheias de afazeres, mas ambas fizeram escolhas diferentes. Marta está ansiosa e às vezes está como muitos de nós, preocupada com os detalhes da casa e com os afazeres para não passar vergonha. Tem gente, por exemplo, que não recebe ninguém, nem mesmo uma visita, porque a casa não é arrumada.
Tem gente que se eu falar assim, não, eu vou na tua casa. Não vem não, a gente conversa em outro lugar. Ou se não, me diz quando você vir, para que eu tenho que deixar tudo no melhor estado possível, porque tem vergonha da casa. Agora veja, quem vai receber uma visita está preocupado com os detalhes da casa ou com a pessoa? Então, é só para você ter uma ideia que Marta está aqui completamente preocupada e ansiosa. E o fato é que todos nós somos ansiosos por natureza e devemos nos cuidar bastante com a ansiedade. Por quê? A ansiedade é uma ação espiritual que se manifesta na criação divina aqui na terra, alcançando não apenas os seres humanos, mas os animais. E o melhor lugar para ela agir é na alma, porque tudo nas nossas vidas flui a partir das emoções. E a ansiedade consegue deixar a alma agitada, desequilibrada e perdida. E eu tenho certeza que você já experimentou isso. Tenho certeza que você, por causa da ansiedade, já teve dificuldades em fazer a coisa da forma certa. Eu tenho certeza que você já se precipitou por causa da ansiedade. Só para você ter uma ideia, um cachorrinho tem ansiedade. Um gato tem ansiedade. Eu assisti um programa um dia desses, no Discovery. E o nome do programa é Meu Gato Endiabrado. Um programa muito legal. O cara, ele consegue adestrar os piores gatos do mundo. Tem gato que é extremamente ansioso e eu não sabia disso. Gato ansioso. E ele consegue adestrar. Então veja que a ansiedade é um mal tão terrível e é uma ação espiritual que alcança toda a natureza, todos os seres. Porém, nós não podemos dar lugar a ela, porque a ansiedade não nos tira fisicamente do lugar certo. Ela rouba a nossa capacidade de viver e desfrutar. Ou seja, estamos no lugar certo, mas não conseguimos aproveitar nada. Isso foi o que aconteceu com Maria. Quem estava lá na casa dela? Jesus. Olha como ela estava ansiosa. Imagina, Jesus está na minha casa. Como é que eu estou? Ansioso, preocupado. A ansiedade é tão terrível que ela nos tira da presença de Deus. A ansiedade é tão terrível que ela não nos tira da presença de Deus. Ela apenas nos impede de receber dele tudo o que precisamos. Estamos na presença dele, ouvindo ele, servindo a ele, mas ao mesmo tempo longe, distante dele, e por causa disso não recebemos nada dele, apesar dele ficar e estar presente. E foi isso que aconteceu com Marta. Quem estava lá ensinando? Jesus. Como Marta estava ansiosa, a ansiedade de Marta em servir era muito maior do que ouvir o ensinamento. Agora eu te pergunto, o futuro dela ia depender do ensino ou do servir? Do ensino. Então nós, infelizmente, temos essa dificuldade. E olha só, você tem uma ideia da ansiedade aqui na questão de Marta. A ansiedade nos faz orar, mas essa oração é por cobrança, murmuração, por agitação da alma. E o interessante é que Deus responde à oração do ansioso. Ele tem resposta, no entanto, essa resposta é um não. Por quê? Porque é impossível desfrutar da vontade de Deus se estivermos debaixo de uma crise de ansiedade. E é o não do Senhor que nos põe no nosso devido lugar. Marta recebeu um não. Que bom que Jesus ainda respondeu, porque Jesus poderia não responder. Marta estava ansiosa, preocupada, agitada, aflita, fadigada e inquieta. Todas essas traduções bíblicas aí, por isso que eu citei essas palavras. Não apenas por causa da correria. Ela estava tentando dar conta de tudo sozinha, carregando aquele fardo sozinha. E quando a pessoa que poderia e deveria e iria ajudá-la resolveu, aspas, não fazer nada, isso incomodou ela. Imagina, tu tá aqui e tem muita gente na sua casa fazendo as coisas. O que é que eles vão dizer? Me largou para ir para a igreja. Me deixou aqui sofrendo sozinha para ir para a igreja. Foi isso que aconteceu. Maria decidiu ir para a presença do Senhor, para a igreja, onde Jesus estava ensinando. E o que Marta estava fazendo? Nervosa, não agora pelos afazeres, mas porque sua irmã estava lá.
Quando Marta vai falar com Jesus, Marta vai dizer: Jesus, manda Maria vir aqui me ajudar, tem muita coisa para fazer. E isso acontece conosco. Quantas vezes, ao invés de eu ficar em casa arrumando a casa, eu vou para a igreja? Dia desses eu estava conversando com o Moni justamente sobre isso. Alguém estava reclamando, por quê? Porque parecia que teve alguma atividade na igreja, e aí a pessoa lá foi para a igreja, sendo que tinha algumas coisas de casa para fazer. E aí eu falei com o Moni, coisa de casa você faz todo dia. Ir para a igreja geralmente é 2, 3 dias na semana. Então, por que eu vou ficar incomodado porque a pessoa foi para a igreja? Marta era assim, estava incomodada. Mas Maria fez uma escolha. Ela, no meio daquela correria toda, ela descobriu que deveria estabelecer uma prioridade. Não é todo dia que Jesus está na minha casa. Por isso, mesmo eu tendo o que fazer, eu vou parar tudo para ouvi-lo. O ensino dele é mais importante para a minha vida, para o meu futuro, do que as coisas que eu tenho para fazer, apesar dessas coisas serem coisas que vão servir a ele. A obra de Deus é importante, porém eu tenho que parar para ouvir o Senhor, porque parar para ouvir o Senhor me dará a direção correta para eu fazer a obra que é dele. Marta não entendia isso, mas Maria entendeu. Jesus disse um não a Marta, mas Jesus, na sua resposta, reconheceu que o que Marta fazia era importante, só não era a prioridade do momento. Por quê? Qual era a prioridade? Parar, aquietar, sentar e ouvir a palavra, porque não é todo dia que temos o privilégio de ouvir e aprender a palavra. Jesus, quando responde Marta, Jesus diz: olha, Maria escolheu a melhor parte ou a boa parte. Jesus está dizendo: olha, todas as partes são importantes, mas há uma boa, há uma acima das outras. Então, já que todas as partes são boas, ela escolheu a melhor e não será tirada. Se você quiser, você pode se assentar com ela, mas ela não vai sair para ir te servir. Por quê? Porque como existem vários patamares, o patamar que Maria está é melhor. Então vem você para o patamar de cá. Vem você fazer a escolha certa. Entende a dinâmica de nós fazermos a escolha certa? Maria fez a escolha certa. E por quê? Porque nós precisamos discernir algo. Sempre teremos coisa para fazer. E eu já estou caminhando para o final. Sempre teremos coisas para fazer. A questão é, dentre todas as coisas que são importantes e relevantes, o que é prioridade? O que é prioridade para nós? Maria entendeu que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, no meio das prioridades, eu vou parar de fazer as coisas que são importantes para ouvir a palavra de Deus, porque dela eu dependo para viver. A escolha certa. Nós precisamos de discernimento para pararmos quando for necessário, porque a palavra é mais importante. Até porque coisas, como eu disse, sempre teremos para fazer. Tem pessoas que limpam a casa e aí dá um vento, suja tudo de novo. Lá onde eu moro, por exemplo, é assim. Tem muito pé de agaroba lá, acho que é agaroba o nome da árvore lá. Quando dá um vento, cai as folhas tudo. Aí minha sogra vai lá e varre tudo. Daqui a pouco dá outro vento, cai tudo de novo. Então, se você for reclamar, não vai adiantar. Então, como sempre tem coisa para fazer, nós precisamos estabelecer prioridades. Maria foi uma mulher forte e posicionada. Ela foi muito forte, firme e resistente quando, sabendo do que tinha que fazer, decidiu naquele momento a prioridade era outra. Ela se posicionou e esse posicionamento foi vital para Jesus sair em defesa dela e dizer: ela escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela, e se o Senhor falou, quem é que vai contestar? Ela discerniu o que era prioridade naquele momento e Jesus saiu em defesa dela. Olha, ela está aqui, vai ficar aqui, não vai sair daqui não. Eu não quero que ela saia daqui. É aqui que está a lição. É aqui que está a nossa lição. É isso aqui que devemos levar para casa.
Precisamos discernir as coisas, sabendo que tudo é importante, mas que dentre as coisas importantes existe a prioridade, e essa prioridade é o que vai determinar o sentido das nossas vidas. E aqui vale uma pergunta para você refletir: como é que está a tua vida hoje? Basta você analisar que tipo de escolha você está fazendo. Basta você, dentre tudo que você vive, você estabelecer o que é prioridade e não. E a melhor forma é botar no papel: prioridade, trabalhar, estudar, cuidar das coisas de casa, fazer comida, me alimentar melhor. Prioridade isso tudo. Mas onde está a fé nisso? Geralmente, nós colocamos a fé em último plano. Por quê? Porque não é lá tão importante assim. Se fosse importante, orávamos pela manhã e não à noite, que geralmente oramos muito mais à noite do que pela manhã. Pela manhã, quando acordamos, apenas oramos aquela oração de segurança: Jesus, me guarda porque eu vou sair. Mas aí é geralmente à noite que nós fazemos aquela oração mais profunda. Isso mostra como estabelecemos a prioridade, e às vezes revela que nos falta um pouco mais de discernimento. É por isso que nós devemos levar para casa justamente essa lição de que tudo é importante, e é verdade, é mesmo, mas existem coisas mais importantes. Eu tenho um hábito de ler a Bíblia sempre de manhã, sempre quando eu acordo, e quando o Radassa acorda primeiro que eu não consigo ler a Bíblia, e isso me atrapalha. Por que me atrapalha? Porque quebra a minha rotina. Eu fico inquieto, incomodado quando eu não leio a Bíblia, e isso já me estressa. Eu tenho uma rotina literal de ler a Bíblia todos os dias pela manhã. Eu acordo geralmente 6h30, e aí eu fico nessa enrolação e vou ler a Bíblia. Só que esses últimos dias, Radassa está acordando às vezes 6 horas da manhã. E quando eu digo acordando, é acordando mesmo, já elétrica. E aí, não dá para ler a Bíblia. Então, é um desafio muito grande, só que assim, afeta a minha vida. Por quê? Porque se a palavra for a primeira coisa, tudo vai fluir a partir dela. Mas se ela for a última coisa, vai me complicar. Porque eu não sei o que vai acontecer naquele dia. De repente, se eu receber uma notícia ruim, porque eu já me fortaleci pela palavra, eu vou ter estrutura para suportar aquilo. Mas se eu não me fortaleci com a palavra, a notícia ruim vai complicar a minha vida. Portanto, um conselho: não faça dos seus afazeres a sua prioridade. Eles podem roubar de você as melhores oportunidades e te impedir de desfrutar do que realmente vale a pena, além de te levar para longe do propósito divino. E nesse quesito aqui, muitas pessoas estão vivendo. Falei com um amigo meu semana passada: cara, você é um pastor nato, e olha como está a tua vida. Está na hora de você voltar. Ele: mas Adalmir, eu vou para a igreja, eu estou estudando, eu estou fazendo muita coisa. Eu falei: cara, vem aqui pregar aqui pelo menos então. Então, muitas pessoas estão distantes do propósito porque estabeleceram prioridades, coisas que são importantes, mas que nem sempre são prioridades quando nós analisamos a fé. E é por que eu estou dizendo isso? Porque, com certeza, a tua oração é para que dê tudo certo na tua vida, e você está certo. Mas o que você faz? Qual é a ação para isso se tornar uma realidade? Para isso se tornar... Para isso se tornar uma realidade. Sua família merece o melhor. Às vezes, esse melhor é você parar um pouco para assistir junto, para brincar um pouco e apenas conversar, ao invés de deixar o celular roubar o tempo. Então, eu só estou dando um exemplo de prioridade. Uma menina falou para a acho que Mônica compartilhou até isso aqui ontem no encontro. A gente está acompanhando esse casal há um bom tempo, e ela falou ontem para a Mônica, foi ontem: eu estou trabalhando, mas eu não consigo dar tudo o que eu quero à minha filha. Falei para a Mônica: se nós dermos a Radassa farinha com ovo, Radassa vai ficar feliz e crescer feliz, porque Radassa não tem noção, não do que é bom ou o que é ruim, porque quem ensina o que é bom ou ruim somos nós. O que ela quer é presença, é afeto, é cuidado, é abraço, é direção. Ela não está preocupada com o melhor na perspectiva da melhor roupa, nem da melhor comida. Então, às vezes, nós focamos no melhor que podemos dar. E lá em Santa Amaro, por exemplo, uma adolescente de 16 anos se enforcou, mesmo tendo melhores coisas, porque a mãe buscava dar a ela as melhores coisas.
É só para você ter uma ideia que nem sempre estabelecemos prioridade. E aqui eu vou dar o exemplo que eu compartilhei outro dia. No domingo, Radassa caiu aqui. E depois que ela caiu, os 2 dias seguintes foram dias de muita reflexão. E eu comecei a entender a importância de eu valorizar o afeto, o abraço, o cuidado. Por quê? Porque eu não sei quando ou até quando eu posso tê-la ou não. Então, se eu só tenho o hoje com ela, eu tenho que valorizar isso. Porque amanhã eu posso partir ou ela pode partir. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, eu estabeleço prioridades. Por isso, irmãos, aprenda a importância de discernir dentre os meus afazeres o que é prioridade. Tudo é importante, e é mesmo, mas o que é prioridade? Maria foi uma mulher forte e posicionada, porque fez uma escolha aparentemente simples, mas que chamou a atenção de Jesus. Ela escolheu se sentar para ouvir os ensinamentos do Senhor, e nós devemos fazer a escolha certa a partir de hoje, mesmo que ninguém esteja fazendo. Porque o nosso maior desafio é justamente esse. Nem sempre eu faço o que é certo, porque a maioria não faz. Não é porque a maioria não faz que eu também não irei fazer. Além de forte e posicionada, aí sim, Maria também era uma improvável. Por quê? Ela era alguém que deveria obedecer a sua irmã mais velha, que não deveria estar na presença dos homens por causa da cultura e principalmente, naquela época, lugar de mulher era servindo as pessoas. A escolha de Maria contrariou a lógica do local, da cultura, da realidade. Naquela época, as mulheres só serviam para isso, servir as pessoas. Elas tinham a obrigação de trazer comida, trazer água, elas eram de fato as donas da casa. Maria decidiu se sentar para ouvir. Quebrou a lógica da cultura, do lugar. E isso chamou a atenção a ponto de Jesus sair em defesa dela. Você pode ser uma improvável, mas sobre a sua vida está a palavra de Deus, e por causa disso, em nome de Jesus, saia daqui entendendo a importância de fazer a escolha certa. Porque você vai voltar para casa e o cenário é o mesmo. A realidade é a mesma. Mas tudo pode mudar a partir da escolha. Não do desejo da mudança, mas da escolha. Principalmente se nós nos posicionarmos em fé, que aliás é isso que estamos precisando.